papel aqui é trazer para vocês alguns conceitos que estão presentes na mídia, estão presentes no nosso cotidiano e muitas vezes esses conceitos são usados de uma forma totalmente sem sentido, né? Eu estou dialogando sobretudo com esses estudiosos que, de uma certa forma, se dedicam também a esses temas, tá? Mas eu reconheço também algumas armadilhas em trazer conceitos, né? Porque o conceito, ele não pode, em hipótese alguma, empobrecer a vida vivida, né? Ou seja, eu vou trazer alguns conceitos, é importante conhecer esses conceitos, mas de antemão eu reconheço que é um pouco capcioso, né, trazer definições. Porque o conceito não pode engessar algo que é impossível de ser engessado, né? Então, por exemplo, num dado momento eu vou definir o que é a bibliografia especializada, como que a bibliografia especializada define o que é um transexual. Mas o sujeito transexual não é um conceito. A vida que ele vive não pode ser restringida, delimitada nesses conceitos. Mas eu preciso entender o conceito para conseguir, inclusive, perceber como que ele não dá conta dessa diversidade, né? Um outro aspecto, também a título de introdução, eu acho que essa discussão ela é fundamental no momento que nós estamos. Não só no momento político, não só no momento social que nós estamos, mas também diz respeito à relação interpessoal, né? A relação que nós estabelecemos com o outro, essa dificuldade que nós estamos tendo de manter uma relação com aquele que não é idêntico, né? E aí, obviamente, que esse que não é idêntico, eu posso pensar não só no campo da sexualidade, como no campo da política, no campo religioso, no campo assim, da subjetividade, da forma de ocupar o mundo, né? Então, que fique essa advertência, né? Eu estou trazendo sim conceitos, precisamos sim conhecer esses conceitos, mas que eles não funcionem aqui como uma camisa de força, tá? Que ele não delimite ou diminua essa vida vivida, que é múltipla, que é rica e que tem muitas tonalidades, tá bom? Vamos começar? Bom, eu começo com uma citação de uma antropóloga que é especializada nessas questões. Aquilo que acreditamos que somos, o que supomos como sendo exclusivamente nosso, o meu corpo, o meu sexo e o meu gênero, é antes um projeto que antecede ao meu nascimento. O ponto de partida para essa minha fala é que o jogo que nós jogamos, normalmente ele começa a ser jogado muito antes do nosso nascimento. Aquilo que nós aprendemos socialmente, em uma dada sociedade, em um dado tempo, como o certo, o errado, o que deve ser seguido, o que deve ser copiado, na verdade, ele é uma construção, inclusive social, que antecede o nosso próprio nascimento. Por exemplo, a ultrassonografia. Então, quando um especialista que detém o conhecimento identifica uma imagem, lê uma imagem e anuncia pela linguagem é um menino, um jogo começa a ser jogado antes desse ser nascido. Por exemplo, o quarto é definido como um quarto azul desse bebê. O bebê ainda não nasceu, mas olha o jogo no qual ele é colocado. O quarto tem que ser azul, não pode ser rosa. Os brinquedos que vão compor o quarto são brinquedos que estão ligados com aquilo que socialmente são conhecidos como do masculino e não do feminino. Dependendo, inclusive, do time de futebol que o pai ou a mãe torce, o menino, antes de nascer, já tem um time já pré-definido. Se os pais são flamenguistas, o menino ainda nem nasceu e já é flamenguista. Mas percebam a dificuldade que é romper a relação de poder e de influência que o pai e a mãe mantêm para ele constituir uma vontade própria em relação que ele mantém com o pai e com a mãe. Quer dizer, é preciso desconectar o vínculo de dependência, de projeção que o pai e a mãe faz e a relação de poder que o pai e a mãe mantêm com o filho para que ele possa se ver como ser independente ao gosto que não precisa ser necessariamente o dele. Se nós entendemos isso no campo das torcidas de futebol, por que a nossa dificuldade em entendermos isso na sexualidade, por exemplo? Por que pais heterossexuais partem do princípio que o filho precisa ser heterossexual?
Por que nós partimos do princípio que toda criança tem que nascer necessariamente heterossexual? Se ela não nasce flamenguista, por que ela nasce heterossexual? Ela tem que nascer heterossexual. Se ser flamenguista, se torcer para o Flamengo, torcer para o Botafogo, torcer para o Corinthians, torcer para um time de futebol, ele pode manter algo que a ele foi atrelado e colado, porque no campo da sexualidade nós continuamos com essa dificuldade. O que é importante entender é que, muitas vezes, aquilo que nos chega, aquilo que é passado socialmente como algo a ser seguido de uma forma acrítica, aquilo que muitas vezes é passado como algo definido pela transcendência ou pela natureza, é na verdade uma construção social, algo que se aprende vivendo em sociedade em um dado momento. Inclusive, daí eu começar com esse trecho, algo que nós aprendemos que é exclusivamente nosso, o nosso corpo, a nossa sexualidade, por exemplo. Uma outra questão também muito importante, ligada ao tema dessa minha fala com vocês. Hoje, a questão entre a diferença estabelecida entre o homem e a mulher é focada no sexo fisiológico e as suas extensões biológicas. O que eu acho que ninguém aqui, no nosso tempo presente, tem dificuldade em entender ou compreender. Mas sempre foi assim? Não. Por exemplo, até o século XVIII, a regra do jogo era outra. Olha como isso é importante. E aí é o historiador falando, né? Nós partimos do princípio de que o hoje, ele é construído em relação com o ontem. Ou seja, aquilo que hoje pode não ter sido. Aquilo que hoje pode ser de uma outra forma. Por quê? Porque o historiador trabalha com a mudança de tudo. O tempo, a passagem do tempo, permite e provoca mudanças. Algumas mudanças são percebidas no tempo curto, no tempo imediato. Outras mudanças só no tempo longo. Algumas mudanças, elas surgem, são percebidas em questão de dias, meses e anos. Outras mudanças em décadas ou mesmo séculos. Desde quando existe o Brasil? 500 anos. Quem disse isso? Não. Ah, é verdade. Olha só, pegadinha. Utilizando o seu exemplo, falamos assim, há o Brasil colônia. Mas não existia o Brasil colônia, tinha colônia portuguesa no continente americano. O Brasil com esse formato, com esse desenho, falando essa língua que nós falamos, é fruto de um dado momento. Nem sempre foi assim. Né? Olha que interessante, tudo, se olharmos aqui ao nosso redor, né? Isso, não só o aspecto físico, mas o aspecto físico é mais palpável. Isso que nós estamos vendo nem sempre existiu e nem sempre vai existir. Com esse desenho, com essa cor, com esse formato, com esses equipamentos, a passagem do tempo modifica não só o mundo, mas o estar no mundo. Se a passagem do tempo modifica o mundo e estar no mundo, a passagem do tempo modifica também isso que chamamos de sexualidade, isso que chamamos de família. Olha a importância, hoje, por exemplo, se fala muito no Estatuto da Família. Precisamos defender um modelo de família, porque sempre foi assim. Errado! Nem sempre foi assim. Até o século XVIII, no chamado Antigo Regime, a família não tinha esse formato, um pai, uma mãe e os filhos, que é a família ideal, no tempo presente. A família tinha uma outra composição. Quantas pessoas no passado nasceram, morreram, acreditando que aquele modelo é o modelo correto? Um outro exemplo. No início da Idade Moderna, estou pensando nos séculos XV e XVI, quantas pessoas foram queimadas vivas porque estavam pregando que a Terra não era o centro do universo? As pessoas falavam a verdade? Falavam a verdade. Mas o que elas falavam
não estava de acordo com a verdade estabelecida naquela época. E hoje, quem vai ser queimado por pregar, ou por acreditar que a Terra não é o centro do universo? Ninguém. Então, inclusive, o que eu chamo, o que eu defino como verdade, é também, a verdade é afetada com a passagem do tempo. Que ser historiador, e aí vou puxar a sardinha para o meu lado, né? É libertador. Por quê? Porque você aprende que aquilo que é pode deixar de ser, porque nem sempre foi. Olha como é libertador. Só que às vezes as pessoas têm uma insegurança muito grande com isso. Porque nós não somos educados a lidar com a possibilidade de mudança. O que nós aprendemos? Tenha sempre o mesmo gosto, torça sempre para o mesmo time, a possibilidade de reinvenção de si não está presente no nosso cotidiano. E a reinvenção, a mudança, ela é percebida, ela é praticada não só no social. Se nós olharmos para o mundo ele é fluido. A possibilidade de ser de uma outra forma está presente o tempo todo. Mas por que nós temos dificuldade em entendermos isso no campo da sexualidade? Porque nós não aprendemos. Porque nós continuamos jogando um jogo que está cada vez mais anacrônico. Ou seja, cada vez mais esse jogo, ele não dá conta da vida que nós estamos vivendo. Seria reproduzir modelos que nos foram colocados sem pensar se esse modelo é adequado ou não, se me dá felicidade ou não. Né? E aí a gente percebe várias pessoas, pelo menos tem muitos amigos, na minha faixa etária, sou da década de 70, e muitos amigos, né, aos 40, descobrindo que na verdade eles gostam do mesmo sexo. Mas o que é bacana é perceber que os casamentos se desfazem, mas as famílias não. Quando as pessoas têm uma cabeça legal, né? E qual que é a dificuldade para ter uma cabeça legal, como você disse? Né? A dificuldade é reconhecer essa fluidez em campos que são passados socialmente como campos impossíveis de uma fluidez. Eu insisto, né? Assim, seria estarmos engessados nos conceitos? Sim, em conceitos, e começamos a brigar com essa tradição que nos foi colocada. Sim, porque inclusive não nem imposta, mas colocada também de uma forma natural. Foi naturalizado. Aquilo que é uma construção social é passado para a gente como algo que não é uma construção, e sim algo que sempre foi. E que é universal. E que é universal. Daí a importância da nossa profissão, Glaucia. Olha a importância do historiador em mostrar para o presente que o presente, ele é um momento, é como um vagalume, que acende e apaga. Né? Tem um historiador francês, Brodel, que ele fala exatamente isso. Ele é professor na França, ele vem dar aula na USP, nos anos 30, ele ajuda a criar a USP. Ele, numa dada viagem que ele faz para a Bahia, ele está observando as ondas do mar e os vagalumes. E ao observar as ondas do mar e os vagalumes, ele tem ideias para escrever sobre a profissão dele. E ele diz que o historiador, que o tempo que o historiador trabalha é como essa luz vagalume que acende e apaga. O presente, ele não pode ser congelado. O presente, ele não pode ser cristalizado. Porque o presente, ele é efeito da passagem do tempo. Olha como é libertador. Eu insisto, é libertador. Né? Eu até digo, brincando, que se o historiador de fato tivesse uma competência e um espaço melhor de atuação, campos, por exemplo, como a psicologia, me desculpem se tiver algum psicólogo aqui, seria a falência. Inclusive, o que é nomeado como crise de identidade, muitas vezes, é exatamente essa possibilidade de reinvenção de si, e não é crise. Eu estava, inclusive ontem, olha que coincidência, eu estou saindo de tudo que tinha planejado. Mas
é ligar não, porque contra ontem eu assisti um filme que eu sempre achei que era muito babaca, que é Rezar, Rezar e amar. Mas em dado momento, tem um momento do filme, que eu não me lembro assim exatamente qual, e que tem uma atriz, a Julia Roberts, ela está escrevendo para um ex dela, ela está em Roma, obviamente que estando em Roma, ela está em Roma, para um ex, e num dado momento ela começa a falar das ruínas, e ela fala, a ruína, ela é possibilidade de reinvenção. Aí eu lembrei dessa palestra, eu falei isso, porque o que nós aprendemos socialmente é, você está em ruína, então fique para baixo, fique down, você vai tomar medicamento, você vai buscar ajuda. Nada contra medicamento, nada contra saber psi, mas vamos ressignificar a própria crise. A crise ela pode ser uma possibilidade de trilhar um novo caminho. A crise ela pode ser uma possibilidade de reinvenção de si. Né? E agora vamos levar isso, inclusive, voltando para o tema, da sexualidade. Por que a nossa sociedade tem dificuldade e por que nós nomeamos como crise, como doença, como desvio, como abjeção? Por que tantos crimes de ódio? Por que tantos discursos de ódio? Travestis que são assassinadas com 50, 60 facadas. Isso é crime de ódio. Porque se você quer matar uma pessoa, uma, 2 facadas é suficiente. Mas como dar conta desse ódio? Como historicizar esse próprio ódio? Ou essa nossa incapacidade de percebermos ou de atribuirmos uma fluidez ao que pode ser fluido. Eu estava falando da antiguidade grega clássica até o século XVIII, por exemplo, tá? Ser homem e ser mulher fazia parte de um todo, não só ligado à genitália, que envolvia posição social, grau de liberdade, desejos, roupas, comportamentos, espiritualidade. Sendo a diferenciação genital apenas mais um, mas não o principal, dos elementos que vão definir essa distinção. Quem diz isso é Thomas Laqueur, que é um estudioso também desse campo da sexualidade. A questão é, o que acontece então no século XVIII que provoca essa mudança que vai empobrecer a forma de nomear a vida que é vivida no campo da sexualidade? Então, quantas pessoas vivem da antiguidade até o século XVIII se vendo, se inventando, vendo o outro, constituindo o outro num jogo que não é só a genitália, não é só o genital. O que acontece? Que medicina é essa que surge no século XVIII? Que saber é esse que surge no século XVIII que vai provocar essa mudança nesse jogo, que é o jogo que nós jogamos ainda hoje? Aí tem o iluminismo, sem dúvida, a ideia de ciência, a ideia de neutralidade, parcialidade. E o corpo? Até o século XVIII, por exemplo, se acreditava em apenas um sexo com 2 gêneros. Então, por exemplo, se acreditava que o corpo feminino era um corpo não desenvolvido. Próximo slide. Olha, Santo Agostinho, no século XV, para ele, a mulher é um macho falido. É um corpo masculino que não deu certo. Se não deu certo, é o corpo da mulher. É um ser incompleto. Eu trouxe Santo Agostinho, porque acho que todos nós conhecemos, de grande expressão. Mas muitos estudiosos, seja no campo da teologia, a partir do século V, ou mesmo com o Renascimento, ou mesmo com a ciência renascentista dos séculos XV e XVI, vão repor a ideia que você tem apenas, isso que eu coloco, que é um modelo tradicional e milenar, de um sexo, da ideia de um único corpo. Depois é que você tem a possibilidade de você se constituir como mulher. Mas percebam como é uma forma também de desdenhar o próprio feminino. É uma forma de estabelecer uma hierarquia entre o masculino e o feminino. Uma forma que também é milenar. Quando eu digo que é milenar, eu não estou dizendo que é a mesma. Porque com a passagem do tempo, também há outras formas, até mais sofisticadas,
de colocar a mulher num lugar subalterno em relação ao homem. E, obviamente, isso é uma criação masculina. É uma sociedade essencialmente masculina e masculinizante que coloca o homem como um ser superior à mulher. Por que o divino é conjugado só no masculino? Né? A dificuldade, assim, sempre o sagrado é conjugado no masculino. Obviamente que isso ainda é reflexo de uma sociedade não só patriarcal, mas também masculina e masculinizante. Só outra pergunta, mas isso seria no cristianismo, né? Judaico, Estado cristão. Sim, sim. Porque o paganismo, sim. o respeito sagrado feminino era importante, não era? Não tinha essa hierarquia. Não tem. Eu estou pensando assim, grosso modo, né? Assim, sobretudo no Ocidente, sobretudo nas culturas hegemônicas do Ocidente. Tá? Eu acho que não necessariamente, porque o Eliade, ele diferencia. Alguns dos deuses femininos mais importantes para o paganismo, ele tem uma relação mais próxima. Então a Vênus de Atupia, a deusa mãe, ela tem essa, mas existe alguns deuses superiores que muitas vezes são masculinos. Mas tem uma estudiosa... Não necessariamente, não é igual no mundo judaico-cristão, mas a gente também não pode relativizar tanto. E não só no judaico-cristão, né? Assim, tem outras religiões, né, monoteístas também conjugadas no masculino. Então, com essa nova regra do certo e do errado, que começa a ser formatada no século XVIII, torna-se abominável o que até então não é abominável. Que é a ideia de troca de papéis sociais de gênero e sexualidade. Por exemplo, entre os gregos, né, era recorrente, sobretudo em Atenas, o filósofo mestre ter relações sexuais com os seus septos. Mas essa relação não é nomeada como uma relação homossexual. Porque, inclusive, o conceito de homossexualidade é fruto do século XIX. Não existe esse conceito na Antiguidade Clássica. Então, o filósofo, como seu discípulo, não é menos homem por manter uma relação sexual com um sujeito do mesmo sexo. Porque naquela sociedade havia um outro sentido não só para o desejo, como para a própria prática. Então a questão é, aquilo que nós aprendemos como abominável é uma invenção social que surge num dado momento com alguns objetivos. A questão é, que momento é esse? Quais são esses objetivos? E por que precisamos continuar jogando esse jogo? Que alimenta discurso de ódio, crime de ódio e dificulta a forma de ocupar o mundo, a forma de estar no mundo. A possibilidade de reinvenção do mundo, da sociedade, das relações subjetivas, da forma como eu me relaciono comigo mesmo. Eu me lembro, há pouco tempo, né, em uma aula, eu ministrando uma aula, falando para os alunos que não é o passado que define o presente, mas é o presente que modifica o passado. Eu dando aula para os alunos, eu me lembrei que quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma Vespa. Não sei se vocês sabem o que é uma Vespa. Não poderia ter, porque era menor de idade. Sofri um acidente, obviamente, e eu fiquei 6 meses na cama. Por conta disso, eu fiquei dos 16 aos 33, 34, tendo uma resistência muito grande ao volante. Vai ficar bonito falar resistência ao volante. Quando eu estava dando aula, eu explicando para os alunos que o passado pode ser ressignificado, algo despertou em mim. Mas por que eu não posso ressignificar esse meu próprio passado? Se eu estou falando que o passado coletivo pode ser ressignificado, por que eu não aplico isso na minha própria vida? Durante a minha aula. Eu falei, quer saber de uma coisa? É muito fácil como professor chegar numa sala de aula e trazer isso para os alunos, né? Bom, eu vou tentar aplicar isso para a minha vida. Aí eu fiquei alguns meses numa relação comigo mesmo, me matriculei, consegui tirar o que nós chamamos de São Paulo a carta, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Mais uma vez, para mostrar a possibilidade que essa compreensão, inclusive no campo da sexualidade, tem e abre para todos nós. E o risco
que nós estamos passando no Brasil hoje, por exemplo, da chamada escola sem partido. Que escola sem partido é escola de partido, né? Quer dizer, então, essa escola sem partido, né, nega, inclusive, a possibilidade de fazer da sala de aula ou fazer dessa reunião, que poderia muito bem ser uma aula, como são as minhas aulas na universidade, momento do sujeito-aluno ter os mesmos insights que o professor tem em sala de aula. Sem o script devidamente pronto a ser seguido. Sem poder dizer que o que... Tem um filósofo francês, Michel Foucault, ele diz que aquilo que é pode deixar de ser. Como eu já repeti aqui. Olha que bomba atômica nós temos nas mãos em explicar isso, mostrar, inclusive para os jovens. Porque o jovem, por que eu comecei falando que aquilo que nós aprendemos, o jogo que nós jogamos, começa a ser jogado muito antes do nosso nascimento? Essa compreensão por si só, ela liberta. Utilizando o que você falou, não é porque o meu pai é flamenguista que eu tenho que ser flamenguista. Mas isso implica... E é isso que a escola sem partido diz. Mas se para mim homossexualidade não é aceitável, então meu filho também tem que ser. Assim, se para mim, se eu sou flamenguista, meu filho tem que ser. Então a escola sem partido prega que a criança aprenda aquilo que o pai quer que ele aprenda. O risco é porque isso, aliado a um contexto de avanço, de doutrinas, de costumes, de práticas, de comportamentos que incluem excluindo, que incluem criando ainda hierarquias, segmentando, dividindo. Aqui vem. Então, para reflexão, eu trouxe, sobretudo, assim, dois conceitos. O que é orientação sexual? Primeiro conceito. Então, o que é importante entender? Orientação sexual é do campo da atração afetivo-sexual. Estamos falando de atração. Não tem nada a ver com outras questões que fogem do campo da atração, tanto afetivo como sexual. Que pode ser com alguém do mesmo gênero ou não. E é uma dimensão que diz respeito a todos nós. Todos nós temos uma dada orientação sexual. Temos ou podemos ter. Temos ou podemos, eu digo, é uma questão também de tonalidade. Peguem, por exemplo, os quadros de Van Gogh. Uma das marcas dos quadros de Van Gogh é o que? A tonalidade da arte de Van Gogh. É a tonalidade da cor utilizada pelo Van Gogh. Então você pode ter um azul mais preeminente, mais forte. Como você pode ter um azul mais bebê. Você pode, muitas vezes, se pintar de uma forma mais intensa do que o outro. Sem achar que o seu azul é mais bonito, é melhor do que o outro, porque é azul bebê. Então, alguns exemplos de orientação sexual. O assexual. Lembrando, eu estou trazendo os conceitos, mas o conceito não pode empobrecer a vida vivida. Por isso eu comecei com aquela observação. Que, normalmente, a bibliografia, como que a bibliografia define quem é o assexual? E hoje em dia, sobretudo nos Estados Unidos, há uma quantidade muito expressiva de pessoas que se autonomeiam e que se definem como assexuais. Então, assexual é a pessoa que não sente atração sexual por pessoa de qualquer gênero, mas pode sim sentir atração afetiva por pessoas de qualquer do gênero. Ou seja, tem afeto, sente amor, mas não sente atração sexual. Não sente atração. Então, ele é assexual. Ele não é doente por conta disso, em tese. Em tese. Não, melhor. Não precisa ser, em tese, doente por causa disso. Não precisamos patologizar, não precisamos buscar no corpo as raízes da falta da atração. Não precisamos medicar o sujeito para que ele possa sentir atração pelo sexo e pelo gênero oposto. Tá? Há também outros tipos de pessoas. Quais? As homossexuais.
Normalmente é a pessoa que se atrai afetivo e sexualmente por pessoas de gênero igual àquele com o qual se identifica. Pode continuar. Eu estou aqui me recordando o tempo todo de Claude Chanel, né? Não foi historiadora, não foi nenhuma pesquisadora, mas ela deixava aflorar a sua arte, que é criar roupa. Sim. E ela teve uma capacidade incrível de colocar a mulher usando calça comprida Tailleur, né? e a mulher usando tailleur. Exatamente. Deu a ela mais autonomia. Olha a historicidade para montar a do feminino. cavalo, né? Era uma prática na época. Há pouco tempo, tem alguns meses, a líder de um conjunto gospel, ela publicou no Facebook uma nota criticando uma propaganda da CIA, na qual há um discurso, imagens que mesclam o masculino e o feminino. Num dado momento, um homem sai do provador com um salto alto. E ela, na nota, que ela é uma pessoa com uma projeção nacional. Né? E num dado momento ela disse que é uma aberração, porque o salto é um utensílio feminino. Vai lá para o último slide, por favor. E veja bem, se eu fosse hoje, ia ser uma bichona. Olha, salto, laço, meia. Mas quando eu li, se fosse hoje, ia ser uma bichona. Mas é um monarca absolutista francês, mas que ele é constituído em signos, em imagens de masculinidade de um outro momento. Aí dá vontade de escrever para Itacuja, dizer, leia, conheça a historicidade do masculino e do feminino. Muito bem lembrada a Chanel. Assim, inclusive a própria líder do conjunto gospel, ela usa tailleur. Ela usa tailleur. Mas num dado momento, a própria Chanel na França, no momento de entreguerras, ela é criticada exatamente por utilizar peças que socialmente são reconhecidas como peças do masculino e não do feminino. Então ela pega a peça de um campo, tem a ousadia de trazer para um outro campo, e isso funciona. Com isso ela modifica a forma de se constituir tanto o feminino quanto o masculino. Então hoje, peças que vocês ou nós usamos, que nós naturalizamos como é própria de homem, é própria de mulher, homem não pode usar, mulher não pode usar, nem sempre foi assim. Se nem sempre foi assim, por que tem que continuar sendo dessa forma? Volta lá, perdão. O bissexual diz a bibliografia, é a pessoa que se atrai, afetivo. Vocês percebem que eu estou assim, eu tarjei a questão da atração. Sim, né? sim. Tanto a atração afetiva como a sexual. Então o bissexual, normalmente, ele é classificado como aquele que sente essa atração, não importa por qual segmento. Já o heterossexual, algo muito importante. Acho que é muito importante dizer, não se trata, em hipótese alguma, de negar a heterossexualidade. Então nós, estudiosos, nós que defendemos essa fluidez, nós não negamos a heterossexualidade. Nós apenas questionamos a centralidade dada a ela. Ela não é única, existem muitas atrações. Isso é importante dizer. Porque também eu ando lendo na imprensa artigos, discursos, que de princípio eu achava que era uma ignorância muito grande, mas não é. É um uso político, né, do que muitas vezes é apresentado como uma possibilidade diversa de ser e de estar. Se reveste de uma coisa positiva. É interessante você ler, por exemplo, as proposições dos escolas em partido, que você lê e parece assim, tranquilo. O problema é a interpretação que é dada para aquilo ali. Então parece assim, normal, também quero isso. Mas aí quando você vai ver o que está por trás, quando você historiciza, quando você pega o histórico, pega o que eles estão pregando, pega o que eles estão condenando, você consegue. Mas é lógico que decifrar. É lógico que tem algo que chama privilégios sociais políticos. Então, há um embate, há uma luta para que aqueles que tinham determinados privilégios
sociais, políticos, culturais, eles estão lutando para não dividir, para não compartilhar o que pode ser compartilhado. Então é preciso politizar também esses discursos. Não achar que a ingenuidade e desconhecimento. Não é só ingenuidade e desconhecimento, porque há possibilidade de conhecer. Pega, por exemplo, o discurso dos deputados. Não são pessoas não cultas, não são pessoas sem esclarecimento, são pessoas que podem buscar um conhecimento. Mas por que não buscam, ou por que não se apropriam do que eles estão buscando? Porque privilégio, há uma disputa de privilégios, de manutenção de poder. Okay? Então, o heterossexual é definido como uma pessoa que se atrai afetivo e sexualmente por pessoas de gênero diferente daquele com o qual se identifica. Bom, isso posto, então, depois de pensarmos essa questão da identificação com a atração, nós podemos discutir um outro conceito, um segundo conceito, que é o de identidade de gênero. Nós temos uma identidade nacional, identidade religiosa, identidade regional. Eu sou paulista. Então, E você se sente paulista? totalmente. Isso quer dizer então que aquilo que te foi dado você Sim. acolheu e assumiu. Eu fui muito bem adestrado. O fato de eu não conhecer, o fato de eu não perceber, não faz com que ela deixe de atuar sobre mim mesmo. Uma dessas identidades é chamada identidade de gênero. E hoje, nós trabalhamos com duas principais identidades. Uma é a de cisgênero ou a de transgênero. Por exemplo, eu sou um homem gay, mas eu sou visto como um homem gay cisgênero. Por quê? Porque eu me identifico com um gênero que me foi atribuído socialmente. Eu me identifico com o gênero masculino. Eu me constituo como homem. Eu me vejo como homem. Então, eu sou visto como um homem cisgênero. Eu não sou trans. Quem é o trans? É aquele que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído socialmente. Fábio, seria não se conformar com o corpo que recebeu? Não só o corpo, é mais Tudo. É o quartinho de bebê, da cor, de acordo com o corpo, tudo. É o corpo. Não só o que vem do social para o sujeito, mas é a relação do sujeito consigo mesmo e o que você faz com aquilo que vem do social e do tempo. O que é muito importante? Isso é muito importante. Uma pessoa trans, ela pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual. Porque todo mundo acha que todo trans é homossexual. Não, o trans pode ser heterossexual. Isso é fundamental entender. Ou seja, então, aqui, nós temos a mulher transexual e o homem transexual. Depois eu vou voltar. Então, a mulher transexual é a pessoa que não se identifica com o gênero masculino que lhe foi atribuído socialmente e reivindica o reconhecimento social legal como mulher. Nasce biologicamente como homem, não se reconhece com esse sexo, com esse gênero, e vai, por meio da cirurgia ou não, isso é importante, ou não, se constituir como trans. Mas ele pode ser heterossexual. Ou seja, há uma mudança, muitas vezes como condição de existência e de vida. Antes de estudar esses temas, eu fiquei 16 anos estudando suicídio, por exemplo. E eu estou orientando um trabalho começando a orientar um trabalho de pós-doutorado sobre suicídio entre a população trans. Então, há uma quantidade muito grande de suicídio entre essa população por falta, inclusive, de entendimento disso, que é possível, sim, ser trans e heterossexual. Porque o sujeito nasce biologicamente como homem, não se identifica, o olhar no espelho, o olhar a si, o olhar aos outros. Então é o corpo, é a roupa, é a fala, os gestos, a profissão, é tudo que constitui o estar no mundo. É condição de existência a mudança. Você muda, mas o seu afeto, que não é identidade, é atração, é pelo sexo oposto. Então você se torna
socialmente mulher, para se casar com uma mulher heterossexual. Nos Estados Unidos, a quantidade de famílias assim constituídas é muito grande. Então, é um casal homossexual? Não, é um casal heterossexual. Mas um dos é trans. Ou o oposto. E sofre preconceito tanto da sociedade como dos próprios trans. Sim. Não, lógico, existe. Tem gay que é homofóbico, tem gay que é transfóbico, tem a efemenofobia, só um minuto só. A efemenofobia, assim, a resistência dentro do movimento gay, aqueles gays que são muito afeminados, quer ser gay seja, mas se comporte como um hominho, não pode ser muito afetadinho, entendeu? Então assim, isso é chamada efemenofobia, é uma fobia contra o feminino conjugado no campo ou no corpo masculino, que é ainda um reflexo da misoginia, do machismo. Sim, mascarado, é o ego mascarado se mostrando. E é uma forma de você continuar defendendo a superioridade do masculino. Se você foi abençoado em nascer homem, numa sociedade patriarcal, machista, você vai abrir mão desse privilégio? Se vestindo dessa forma, falando dessa forma, gesticulando dessa forma, rebolando dessa forma? Não pode. Mas ao classificar o outro dessa forma, por tabela, você está subalternizando o feminino. Independente se ele está sendo conjugado pelos padrões heterossexuais, transexuais ou homossexuais ou bissexuais. Essa questão é muito importante. Já falamos sobre misoginia. Só para importante falar o que é. A misoginia é a aversão ao feminino. E essa aversão, ela pode ter como efeito não só agressão física, como verbal, psicológica. Numa empresa onde o homem ganha muito mais do que a mulher, ocupando a mesma função. Num casal heterossexual, o homem e a mulher trabalham, né? Mas a mulher continua ainda responsável pela educação dos filhos, por lavar a roupa, passar a roupa, por contratar empregado, o homem não. Isso é reflexo de uma misoginia. Né? Mas, grosso modo, misoginia é aversão ao feminino. Aversão no sentido que você vai subalternizar o feminino. Vai olhar sempre o feminino numa condição inferior ao masculino. Deu para entender isso? Isso é muito importante. Tá? No campo da transexualidade... De repente dá um nó na cabeça, assim, né? Porque a gente fica assim, não, mas o meu objetivo é esse. É dizer, tudo é muito mais complexo do que vocês imaginam. No lugar de trazer respostas, eu estou trazendo questões para que vocês pensem. Tá? Olha que interessante, por isso que eu falei, a vida vivida ela é muito mais complexa do que essas caixinhas. Né? Então tem a caixinha para o homossexual, a caixinha para o heterossexual, a caixinha para o transexual. Mas tem sujeitos que ficam pulando de uma caixinha para outra. Tá? Eles não são menos humanos por conta disso. De repente a gente não tem uma necessidade de colocar na caixinha pelo cuidado de como eu vou tratar o outro. Eu uma vez perguntei, Bira, como é que eu falo quando eu converso com você? Então eu tinha um professor, mas que me mostrava também do ponto de vista dele, que não necessariamente era acadêmico. Sim. Trazia ali toda... E aí eu percebia que eu tinha preocupação de não machucar. Então, quando eu quero saber alguma coisa, é para não machucar o outro. Então, mais fácil eu perguntar, olha, como é que eu te trato? Como é que eu te chamo? Mas para isso, você tem que estar aberto ao outro. O que é um diálogo? A gente tem o diálogo do monólogo. O diálogo, né, diferente do monólogo, você conversa, você toma posse da palavra e depois você escuta. O problema é que nós não aprendemos a dialogar. Nós somos educados, inclusive no campo da sexualidade, a monólogos. Eu nasci assim, eu falo que a Gabriela, eu nasci assim, eu falei assim que a Gabriela. Mas a Gabriela pode ser Sueli, João ou Antônio. A Gabriela não precisa ser Gabriela o tempo todo. Entendeu? Mas é possibilidade, é uma possibilidade. E reconhecer como possibilidade já é uma grande mudança. Não só política e social, como também de relação interpessoal. O diálogo é fundamental, é isso, é diálogo. Mas eu só... Tem uma filósofa da USP, Mariana Chauí, que ela fala que filósofo só se estabelece entre iguais.
Eu só posso dialogar com alguém se eu reconheço que ele tem algo para me dizer. Se eu continuo na minha torre de marfim, eu sou certo, a forma de eu me vestir é certa, a forma de eu desejar é certa, eu lá na torre de marfim eu não vou dialogar com ninguém. É isso, a Gabriela pode ser Sueli, João, Antônio, o que quer que seja. Em qualquer momento, é como possibilidade. Uma coisa, que acho que mais juntando as duas que você falou, o que não estar aberto ao diálogo é estar sempre aberto ao diálogo e não criar generalizações. Não é porque o Bira falava desse jeito que todo mundo também, a gente também cristalizar uma outra caixinha, entendeu? É a todo momento estar disposto a ouvir, escutar, entender. Mas eu insisto, lembrando que essas caixinhas, elas são construções sociais, são construídas numa dada sociedade, em um dado tempo, e ela pode ser reformada, ampliada a qualquer momento. Nessa questão de dado tempo, dado espaço, eu me lembro, a minha geração foi presenteada com o filme Filadélfia. E para mim aquele filme foi uma aula, né, das possibilidades, né, de homossexualismo e de todos esses comportamentos, né, e fez a gente ver com olhos de amor, de afeto e o belo que transcende, né, quando as relações são um amor. E a infidelidade é que trouxe para o ambiente do casal, né, daqueles dois homens, é que trouxe a doença para um, né? Para você reconhecer o belo, o sublime no outro, você não pode desqualificar o outro. Você precisa, sim, para você reconhecer a beleza de uma outra forma de amar e de desejar, no mínimo, você precisa estar numa mesma vibe, numa mesma harmonia com esse outro. Senão você vai achar exótico, engraçado. Eu me lembro, um tempo atrás, teve um jogador de vôlei que ele assumiu a sua homossexualidade. Logo após assumir, numa partida de vôlei, todas as vezes que ele tocava na bola, o ginásio, em uma só voz, gritava viado, viado, viado. Por que esse ginásio não fazia a mesma coisa quando os outros tocavam na bola? Por que o ginásio gritava heterossexual, heterossexual? Perceba como, inclusive, o que rimos, o humor, a chacota, as piadas, elas também são datadas e elas também funcionam nesse jogo que nós jogamos. E não precisamos jogar. E é um jogo de preterir, de botar... hostilizar, desqualificar. Aí você não vai ver o belo, você nunca vai ver o belo sublime. É importante reconhecer que a pessoa transexual, ela não é, nem todas desejam fazer a cirurgia. Eu, já há 3 anos, eu tinha um projeto que eu estudava travestilidade e envelhecimento, né, que as travestis idosas são invisibilizadas. Né. Nós temos a impressão de que não existe travesti idosa. Elas morrem por conta do estilo, do estilo de vida. A vida é tão desregrada, que elas morrem muito cedo. Não, errado. Elas estão invisibilizadas. Então, inclusive, um dos objetivos do meu projeto foi dar visibilidade acadêmica para esse grupo, para esse sujeito. Mas é impressionante como muitas se autonomeiam como travestis. E diz, olha, eu sou travesti porque eu não fiz a cirurgia, eu tenho pênis ainda, ele ainda é muito útil para mim, então ele continua e eu não consigo me ver sem. Outras dizem, não, eu não sou travesti, eu sou trans, eu sou politizada. Aí você começa a perceber como que o próprio movimento social parte do movimento social das trans, já assimila um conceito que surge na academia para nomear a identidade ou a atração. Tá? Mas o que é importante aqui entender para vocês, por favor, nem toda transexual passou pela cirurgia. Até uns 10 anos atrás, socialmente nós tínhamos essa definição. Qual a distinção de travesti para transexual?
Transsexual não fez a cirurgia e transexual. Travesti não fez e transexual sim. Essa é a definição. Hoje não mais. Já não é mais. Hoje não mais. Tá? Pode continuar. Tá. Já o travesti é um conceito muito mais antigo. Muito mais antigo. Por muito tempo, travesti é o sujeito que usa vestimenta do sexo ou gênero oposto, sobretudo no carnaval. Tem um livro de um historiador norte-americano, James Green, que chama Para Além do Carnaval. Ele vai historicizar o carnaval no Rio e em São Paulo ao longo de todo o século XX. E ele mostra como, desde o início do século XX, já existia esse vocábulo, essa palavra travesti, para definir o homem que se veste de mulher, sobretudo o homem que se veste de mulher no carnaval. Mas isso não afetava a sua identidade ou a sua orientação sexual. Aos poucos, esse vocábulo, essa palavra, esse conceito, ficou carregada de um sentido que é pejorativo. Por conta disso que muitas travestis hoje não se nomeiam mais como travestis. Por conta disso que muitas travestis hoje dizem, eu não sou travesti, porque eu nego esse sentido que é ligado a mim. A esquina não é meu espaço, a noite não é meu espaço, a prostituição não é meu espaço. E normalmente, grosso modo, na sociedade, quando a gente fala a palavra travesti, o que vem à mente? Prostituição, droga, promiscuidade, violência, roubo, agressão. Por quê? Ninguém nasce com esse sentimento, com essa compreensão. Nós aprendemos, vivendo em sociedade, nós ligamos o campo da promiscuidade, prostituição, violência, drogas, à travestilidade. E esse aprendizado se dá na sociedade. Nós aprendemos a ligar esses dois campos, que não são naturalmente não necessita do outro. Tá? Pode continuar. Bom, já estou terminando, só mais 10 minutos, prometo terminar. Para terminar, eu acho que é interessante, eu trouxe aqui a gente minimamente entender a distinção entre sexo de gênero. Sexo, normalmente, está ligado à classificação biológica das pessoas como macho ou fêmea. Mas essa classificação, ela se dá a partir do fisiológico. Tá? Além disso, o sexo, ele tem um formato, um sentido, mais uma vez, que é também datado. O próprio corpo. A forma como eu entendo o meu corpo como um corpo de homem, a forma como eu me relaciono com o corpo, também muda com o tempo, com o espaço. Eu lembro que na minha adolescência, masturbação era algo assim condenável. E tinha algo, eu nasci em 71, então lá no final dos anos 70... Melhor safra, não, melhor safra, Minto. Lá, início dos anos 80, não foi final dos anos 70 não. Eu lembro que na minha rua, nós tínhamos uns amigos, né? Imagina, meninos de 12, 13, 14 anos de idade. A gente falava que se o menino se masturbava muito, ia crescer pelo nas mãos. Isso é lenda, até hoje. Aí eu lembro que quando a gente se reunia na rua, a gente ficava assim, olhando para a mão do outro. A gente morria de medo. Né? Hoje, isso já não tem mais sentido. Por que não tem mais sentido? Porque mudou. A forma como os meninos se relacionam com o próprio corpo, não existia internet, não existia nada disso. Né? A forma como o menino se relaciona com o seu próprio corpo, na forma como ele define, ou ele participa da invenção da sua sexualidade, do seu sexo, também muda. Ou seja, tem uma configuração que é fruto da relação espaço-tempo. Pode continuar. Mas o sexo ainda, ele é pautado no chamado dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É exatamente isso. O homem e a mulher devem se distinguir pelo aspecto que é exterior. Então, quando a gente fala em que esse é o discurso da biologia, né, muito utilizado por alguns segmentos religiosos hoje, para criar uma hierarquia entre as orientações sexuais e os gêneros também.
Tá? Eles dizem, foi isso que Deus criou. Se Deus criou isso, então só tem homem, só tem mulher, só tem macho e só tem fêmea. Sim e não. Porque nem... E o hermafrodita? Intersexo, por exemplo. E aquele... E a mulher? É a natureza trazendo para nós uma situação, colocando ponto de interrogação. E agora? E não só a natureza, o próprio sujeito. E a mulher transexual? Que a mulher transexual, ela pode se encaixar nessa visibilidade. Não é? A mulher transexual, ela, utilizando recursos, N recursos da indústria farmacêutica, da cirurgia, ela pode produzir um corpo, ela pode modificar o corpo. Em termos de visibilidade, ela pode produzir essa imagem. E aí? Tem um caso clássico de uma travesti ativista política no Rio, que ela resolveu andar pelo calçadão de Ipanema sem a parte de cima do biquíni. Ela colocou o biquíni, um short e foi andar com os seios à mostra. Ela foi presa, um atentado ao pudor. E ela não reagiu, ela foi para a prisão, para a delegacia. Chegou na delegacia, ela apresentou o RG, tinha o nome de homem. Aí ela perguntou assim para o delegado, por que eu vou ser presa? Porque você... Delegado, porque você... Aí ela falou, eu não sou homem. Aí o delegado, você é homem. Se eu sou homem, o homem não pode andar sem camisa pela praia? Se eu sou homem, se a lei, se o documento diz que eu sou homem, e se o costume diz que o homem pode andar sem camisa, a mulher que não pode, por que eu vou ser presa? Não, aí o delegado, não, mas não pode, porque não pode, ela ficou presa acho que um dia, no dia seguinte ela... E aí ela foi à imprensa denunciar, mas ela fez de propósito para mostrar como a incompatibilidade do chamado, inclusive do próprio dimorfismo, como que muitas vezes isso não só atrapalha o estabelecido, mas borra, eu gosto dessa ideia, borra os limites que também são inventados, instituídos. Tem sujeitos, por exemplo, muitos sujeitos, que vivem uma condição que borra o masculino ou o feminino. É uma possibilidade de ser e estar no mundo. E essa possibilidade não é pior, não é menor do que aqueles que se constituem em um ou em outro. Essa é a grande questão. Eu acho que o nosso papel hoje é mostrar isso para a sociedade. O problema é esse ou. Homem ou mulher. Masculino ou feminino. O problema não é o masculino, não é o feminino. Nós podemos reinventar o masculino o tempo todo, como o Chanel fez, como o Luís XIV fez. Nós podemos inventar. Nós estamos inventando, muitas vezes sem saber. O que não pode é como Oscar Wilde parar na cadeia porque há uma regra social que pune, que criminaliza. Mas não é isso que estão querendo fazer no Brasil hoje? E o que nós estamos fazendo contra, né, esse avançar de uma condição que é passada, que não precisa ter ligação alguma com o nosso tempo presente? Já no que diz respeito ao gênero, nós percebemos o quê? Que são formas pessoais e sociais que as pessoas agenciam para se identificar, para ser identificado. E ele é construído socialmente. Então, ser homem no Brasil hoje não é como ser homem no Japão hoje, ou ser homem da Dinamarca hoje. Então é o mesmo tempo, hoje, mas em espaços distintos. Mas essa mudança pode ser percebida também no tempo. Ser homem hoje, isso que os tradicionalistas não conseguem entender. Ser homem hoje não é a mesma coisa que ser homem há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás. Porque há um discurso criacionista que diz que Deus criou dessa forma, tem que ser assim, e como você mesmo falou, a mulher foi criada do homem. Como lidar com isso?
A Bíblia, como nós Muito legal. temos hoje, ela é fruto de um dado momento, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse, né? Que é fruto da modernidade. É a modernidade que inventa essa Bíblia dessa forma. Né? Nem sempre ela teve esse desenho. Né? E, além de tudo, ela, como qualquer texto, tem uma condição de possibilidade. Nossa historiador sabe isso muito bem. Paulo, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios e ele pede para que a mulher não corte cabelo, por que Paulo fala isso? Porque naquela cidade havia uma tradição das prostitutas cortando os cabelos. Então ele está preocupado com a mulher cristã. A mulher cristã, para Paulo, não pode ser identificada com aquela mulher. Se eu pego esse versículo e eu for desconectá-lo do contexto, aí ele acaba criando... E o poema mais lindo de amor, né, onde fala as qualidades do amor, que é Coríntios 13, ele constrói justamente porque ali é a sociedade pagã, cristã, vivendo, e ele entende isso e coloca, olha, ame desse jeito, sem soberba, sem vaidade. Que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a fala de Jesus está em vermelho. Se você lê só o que está em vermelho, que só é a fala de Jesus, acho que é o maior aprendizado que alguém poderia ter. Eu costumo dizer, você está gravando, eu costumo dizer que o problema do cristianismo é que ele segue demais Paulo e menos Cristo. Nós precisamos cristianismo. Precisa mais de Cristo. Precisa mais de Cristo. Mas quando a gente vai em João, Essas igrejas protestantes, eu acho que tem mais forte, né? Mais, Paulo, né? Aqui eu acho que a gente usa muito a fala de Jesus, acho que a gente tem. Mas Que também, isso? claro, mas É um dispositivo. Mas é sério, mas é por causa dessa questão do cortar cabelo. Gente, com todo respeito, assim, com todo respeito, eu não quero assim criar confusão. Não, mas eu acho que muitas igrejas protestantes não é isso que é de Paulo mesmo, você tem razão. Aqui nós usamos tudo, eu acho, né? Não, eu leio, estudo, mas enfim. Então, para terminar. Mas, Fábio, fica tranquilo, o que você falou do cristianismo trouxe uma unidade. Unidade entre nós. Sim. A linguagem é única. Mas você sabe assim, sim. Quando eu assumi a minha orientação sexual, eu tinha 18 anos, e aí eu abandonei uma igreja, porque eu não vou ficar numa igreja que me condena, né? E aí quando eu encontrei aqui no Rio uma igreja inclusiva, né, foi libertador para mim, foi muito bom. Acho que quando você encontra um lugar onde você recebe alimento, né, isso é muito bom. Mas vamos lá, resumindo, tá? Tradicionalmente se vê o sexo como da instância do biológico e o gênero como da instância do social. Hoje, existem estudiosos que estão dizendo que até o sexo, como eu falei antes, também é uma construção sexual, social. Não só as relações de gênero. Tá? Desafios, para concluir. Aí eu apresento alguns desafios para mim e para vocês. Tá? Em primeiro lugar, precisamos sim criticar a heterossexualização da sociedade. Não se trata de negar, por favor. Eu estou aqui negando a heterossexualidade, não é nada disso. Sejam heterossexuais, sejam felizes. Mas reconheçam que nem todos precisam ser o são. Como ninguém. Se o filho não precisa nascer flamenguista porque os pais são flamenguistas, não é que ultimamente estou torcendo o Flamengo, mas se os pais não precisam ser flamenguistas, por que os meus pais são heterossexuais? Eu não sou heterossexual. Minha irmã é, meu irmão é, eu não sou. Aí uma pergunta, e aqueles que desafiam a pretensão, a naturalidade e a originalidade da matriz heterossexual? Nós sabemos o que a sociedade reserva para eles. O ódio, a abjeção. O número de assassinatos Mas não é só assassinato, são piadas. Eu acho que a violência física era mais fácil de ser identificada. E a psicológica? E a institucional? Por que travestis não conseguem arranjar emprego? Por que transexuais não conseguem arranjar emprego? Tem uma amiga minha da minha igreja, ela é travesti, né? Ela viveu da prostituição, ela tem 22 anos, ela viveu da prostituição dos 16 aos 20, entendeu? E ela largou a prostituição já há 2 anos e ela tem uma dificuldade muito grande em encontrar emprego. Porque visualmente
ela é vista e constituída, e se constitui como uma mulher de verdade. Tá? No momento da entrevista, quando ela apresenta os documentos, é Jorge, não é Júlia? E aí fica aquele mal-estar, nós ligamos depois. Você percebe, por exemplo, na mídia. Qual é o tipo de lésbica, de gay, de trans ou de travestis que está na mídia? Bom, é preciso denunciar, sim, primeiro, é preciso perceber que existe. É preciso denunciar e criar um contrafluxo dessa hierarquização da sexualidade. Isso é negar a heterossexualização compulsória da sociedade. Eu insisto, não estou aqui dizendo que não sejam heterossexuais. É o oposto disso. Tá? Existem o quê? A saber, discurso, instituição, costume, práticas, imagens, relações que naturalizam, mas ao naturalizar, está criando uma condição inferior, tá? Contra aquele que não é heterossexual. E é um campo muito grande de não heterossexual. Mas você não perceba assim, aí acho que vocês vão entender por que eu estou o tempo todo falando que o conceito não dá conta da existência. Né? Eu estou percebendo assim, que vai chegar um momento que não importa se a pessoa é X, Y ou Z, que esses conceitos, no lugar de ajudar, eles só atrapalham. Seja o que você quiser, você não precisa se apresentar, porque é um rótulo. Você vai ser você. Você precisa usar um bottom, assim, sou fulano de tal, sou, entendeu? Seja o que for. Eu não dou conta disso. Eu tenho amigos que vivem numa diversidade total. Eu não dou conta. Mas não é porque eu não dou conta que o outro não possa ser feliz de uma outra forma. Tá? Como que isso alimenta os estudos coletivos? Tem um filme que chama Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Meninos não choram. É fenomenal. Boys Don't Cry. Né? A personagem, a protagonista, ela é estuprada. E qual o sentido que ela atribui ao estupro? Ela se vê como a responsável pelo próprio estupro. Eu só queria chamar a atenção para esse aspecto aqui. Relação de poder, privilégios políticos e sociais. Assim. Muitas vezes o desconhecimento é uma forma de maquiar uma luta por privilégios sociais, políticos. Né? Assim. Porque quando você partilha o bolo, quando você reconhece que existem outras formas de estar no mundo, de ocupar o mundo, para além da forma como eu me constituo, você é obrigado a dividir. Fala do mercado de trabalho. O homem, antes tinha que dividir o mercado de trabalho só com homens, ela dividia com homem, com mulher, aí agora vão entrar com outros. Ou seja, fica muito mais difícil. Mas tanto no campo do trabalho, como também na relação afetiva em casa. Como também na relação, porque a relação, tipo assim, relação de amizade pode ser uma relação de poder, relação afetiva pode ser uma relação de poder. É criar contrafluxo. E aí depende exclusivamente de mim e de vocês. Tá? Assim, eu tenho outras coisas para apresentar, eu ia terminar com a imagem do... Tá? Que eu acho que é um grande modelo, poder ter trazido também da Chanel, de tantos outros, né? Para mostrar a historicidade do masculino e do feminino. Então, chega, não aceitem mais falas do tipo: a pessoa nasce homem, a pessoa nasce mulher, há uma única forma de ser homem, há uma única forma de ser mulher. Não, a passagem do tempo modifica o que significa ser homem, o que significa ser mulher, o que significa estar no mundo. Mais uma vez, depende só da gente. Muito obrigado pela paciência.